Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão de matemática. Vamos falar sobre gráficos de função do primeiro grau. Você pode acompanhar o conteúdo nas orientações educacionais do aplicativo Aplix. Função do primeiro grau. Uma função f que leva todo x real associado a um número ax mais b, onde a e b são reais e a é diferente de zero, é chamada de função afim ou função do primeiro grau. A expressão que nós temos para a função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. O gráfico da função do primeiro grau, dada pela expressão f de x igual a x mais b com a diferente de zero, é sempre uma reta. Como sabemos pelo primeiro postulado de Euclides, para definir uma reta, basta traçar dois pontos. Então, dados dois pontos, nós podemos definir uma reta. Então, para a construção de um gráfico da função do primeiro grau, basta encontrar dois pontos desse gráfico. Vejamos um exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Primeiro, você vai construir uma tabela na qual iremos atribuir dois valores distintos para a variável x, fazendo f de x igual a y. Então, construímos a tabela. Na primeira coluna, nós vamos atribuir dois valores. Escolha dois valores pequenos, para que não complique muito o seu cálculo. Na segunda coluna, você vai colocar a expressão que representa a função. E na terceira coluna, você vai montar o par ordenado x, y. Escolhi menos 1 e 2. Em seguida, vamos calcular os valores de y. Para x igual a menos 1, nós temos y igual 2 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Então, para ordenado, menos 1, menos 5. Para x igual a 2, 2 vezes 2, menos 3. 4 menos 3, 1. Então, monta o par ordenado, 2, 1. Finalmente, com os pontos que encontramos, podemos construir o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Trace os pontos encontrados no plano cartesiano e trace a reta entre esses dois pontos. Pronto. Assim, temos o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Agora vamos construir outros gráficos de função do primeiro grau, alterando os valores dos coeficientes a e b. Vamos construir o gráfico da função y igual a 4x menos 1. Vamos montar a tabela, estipular os valores para x, calcular y e marcar o par ordenado x, y. Vou agora colocar os valores menos 1 e 1. Então, vai ficar y igual 4 vezes menos 1, menos 1. Menos 4, menos 1, menos 5. Vou marcar o ponto, menos 1, menos 5. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Então, vou marcar o ponto, 1, 3. Marcando os pontos, menos 1, menos 5 e 1 e 3, obtenho o gráfico a seguir. Vamos para mais outro exemplo. Agora, vamos fazer o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Vou montar a tabela, estipular dois valores para o x, calcular y e marcar os pares ordenados encontrados. Vou fazer novamente x igual a menos 1 e x igual a 1. Para x igual a menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1, menos 1, menos 4. Então, o par ordenado, menos 1, menos 4. Para x igual a 1, 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1,
3, menos 1, 2. Para ordenado, 1, 2. Marcando os pontos, eu tenho o gráfico a seguir. Agora, vamos construir o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Vamos montar a tabela, estipular valores para x, calcular y, encontrar o ponto x, y, marcar e traçar o gráfico. Montando a tabela, eu vou estipular valores menos 1 e 1 para x. Agora vamos calcular. X igual a menos 1, y igual a menos 3. X igual a 1, y igual a 1. Então, eu tenho os pontos menos 1, menos 3, 1, 1. Vou traçar esses pontos no gráfico. Menos 1, menos 3, 1, 1. E vou traçar a reta que liga esses dois pontos. Assim, eu obtenho o gráfico a seguir. Podemos constatar com esses exemplos que o coeficiente, chamado coeficiente angular, influencia na inclinação da reta. Por conseguinte, a função y ela é crescente quando o coeficiente a é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo. E a função y ela é decrescente quando o coeficiente a é menor que zero, ou seja, negativo. Então, a menor que zero, a função é decrescente. A maior que zero, a função é crescente. Vamos agora observar o que acontece com o gráfico quando alteramos o coeficiente b. Vamos primeiro traçar o gráfico da função y igual a 3x menos 2. E depois vamos traçar o gráfico da função y igual a 3x. Ou seja, vamos fazer o gráfico dessa função aí ser b igual a zero. E vamos comparar os dois. Então, primeiramente, y igual a 3x menos 2. Vou montar a tabela, estipular os valores para x, menos 1 e 1, calcular o y e marcar os pontos. Para x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 2, menos 5. Para x igual a 1, 3 vezes 1, menos 1, igual a 2. Então, eu tenho os pontos menos 1, menos 3, 1 e 2. Traçamos o gráfico. Note que o gráfico passa pelo ponto menos 2 no eixo do y, 0, menos 2. Por quê? Porque nós temos o b igual a menos 2. Então, toda vez que o valor de b é diferente de 0, o gráfico corta o eixo do y neste ponto. E se b for igual a 0? O gráfico vai passar pela origem. Vamos verificar, então. Continuando alterando o valor de b, vamos, então, fazer o gráfico da função y igual a 3x. Vamos, então, fazer b igual a 0. Vou montar a tabela, vou estipular os valores menos 1 e 0, calcular o y, achar os pontos e marcar no gráfico. Para x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Ponto, menos 1, menos 3. Para x igual a 0, 3 vezes 0, 0. Passa pela origem, 0, 0. Este é o gráfico da função y igual a 3x. Podemos observar que o valor de b, chamado coeficiente linear, determina em que ponto a reta, que representa o gráfico, intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, intercepta o eixo y. Confira abaixo todas as retas representadas em um mesmo plano. Y igual a 3x mais 1 é a vermelha, y igual a 3x é a azul. Y igual a 3x menos 1 é a verde, y igual a 3x menos 2 é a roxa. Em todos eles, o valor do b é o valor em que o gráfico corta o eixo do y. E quando b é igual a 0, o gráfico passa pela origem.
Exercícios resolvidos. Construir o gráfico da função f de r em r, definida por y igual a 4x menos 2. Atribuímos inicialmente os valores 0 e 2 para a variável x na tabela. Construímos a tabela com os valores de x, y e os para ordenado x, y. Para x igual a 0, 4 vezes 0 menos 2. 0 menos 2, menos 2. Marcamos então o par 0 menos 2. Para x igual a 2, y igual a 4 vezes 2 menos 2. 8 menos 2, 6. Então, teremos o par 2, 6. Com os pontos determinados, podemos traçar o plano cartesiano, marcar os pontos e construir o gráfico. Faça no seu caderno e confira a resposta. Vamos a mais um exercício. Construir o gráfico da função 2x mais 3. Vamos atribuir os valores 0 e 3 para a variável x. Estipulamos os valores 0 e 3, calculamos o valor de y, marcamos os pontos encontrados e construímos o gráfico. Para x igual a 0, menos 2 vezes 0 mais 3, 3. Então, temos o ponto 0, 3. Para x igual a 3, menos 2 vezes 3 mais 3, menos 6 mais 3, menos 3. Teremos o ponto 3 menos 3. Com esses dois pontos, podemos construir o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Agora que você tem os pontos, basta traçar os eixos cartesianos, marcar os pontos e traçar o gráfico. Faça seu exercício no caderno e confira sua resposta. Agora é a sua vez. Para fixar o conteúdo, acesse o material da orientação educacional no Aplique-se, relativo à primeira série do ensino médio, segundo bimestre. Lembrando que nós faremos revisão dos conteúdos até o mês de maio. Leia o material, ouça o podcast, faça os exercícios propostos da matéria. Gráfico de função do primeiro grau, nas páginas 11 até a 18. Poste suas dúvidas no mural. Este é o nosso canal de comunicação.